neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Aqui já conhecem a expressão que eu canto. É a palavra aleluia que encanta os que vão pro céu. É a palavra aleluia que encanta os que vão pro céu. Que me persigam, que digam de mim o que quiserem, me chamem de nécio, fanático, louco, que o meu cálice transborda, suportarei tudo isto, e até que meu corpo torturei, porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Na vida, no meio de tanta amargura, saia de dentro de minha alma, com força aleluia. A tristeza se desfaz toda a amargura, que é como o mel de doçura, o aleluia. Porque é como o mel de doçura, o aleluia. Que me critiquem, que me persigam, que digam de mim o que quiserem, me chamem de nécio, fanático, louco, que o meu cálice transborda, suportarei tudo isto, e até que meu corpo torturei, porém não suportarei que proíba
aleluia. Porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Enquanto uns não percebiam o sinal de Deus no seu devido tempo, outros tinham a graça de não deixá-lo passar por cima, despercebidos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe estava fazendo uma obra um tanto extraordinária pelo Espírito Santo, porquanto ele não queria para si mesmo, com egoísmo, não é? Aquilo que ele tinha visto, mas ele queria notificar aquilo, anunciar aquele sinal para outros. Naturalmente ele não fez uma grande campanha, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelista, é o verdadeiro evangelismo. Ele não fez um derramamento de panfletos, de faixas e demais coisas, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo naquele evangelismo. Amados, o assunto que nos prende nesse instante é justamente este: é que homens que deveriam apontar o Messias para o povo não fizeram. Pela lógica, deveriam ser os sacerdotes, porquanto eles estavam na frente do povo, espiritualmente falando. Então, não podia ser outros que viessem a fazer aquilo, apontar o Messias e mostrá-lo ao povo, mas sim os sacerdotes. Mas eles não fizeram. Eles estavam tão estabelecidos na letra, no que eles liam acerca do Messias, e em toda a tradição, e entrando no templo todos os dias. E aquele templo apontava justamente para Jesus Cristo. Se um homem cuspisse naquele templo, ele seria morto, apedrejado. Se um homem blasfemasse daquele templo, dissesse pelo menos que o templo era feio, ele seria morto, seria apedrejado. Era uma blasfêmia. Eles matariam no cumprimento da lei. No entanto, o templo foi cuspido por eles, a mandato deles. O templo foi esbofeteado, foi destruído por eles próprios, cumprindo justamente o que Jesus houvera dito para eles: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Lá estavam eles, conforme já aprendemos, tão santos como eram,
Por isso ninguém podia matar a Jesus, a não ser eles que eram cumpridores da lei. O Estado, o governador, o rei, nenhum deles teria crucificado a Cristo, mas sim os cumpridores da lei. No caso, os evangélicos do dia. Aqueles que tinham as Escrituras, tinham rabinos, teólogos profundos, é que deveriam matar a Jesus, crucificá-lo. Eles tinham em si que eles podiam subir diretamente à casa do Senhor. Eles podiam alegar que todos os hebreus sabiam que eles eram uma raça escolhida. E eles podiam dizer: o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Vocês querem ver? Vamos ali no templo e vocês verão que ali surge um fogo estranho. Esse Deus ainda acende o fogo no altar. Ele está conosco. Não é o que eles fazem quando o sinal de Deus se manifesta, a mensagem do dia vem. Eles dizem: não, Jesus está curando no nosso meio. Ele está fazendo maravilhas no nosso meio. Nós estamos falando línguas e nós estamos prosperando muito. O nosso patrimônio está aumentando e o nosso conceito em relação ao mundo, à sociedade, tem aumentado a cada dia, porque nós temos feito muitas obras sociais. Eles não estão fazendo questão de cair na graça de Deus, mas sim na graça do mundo. E por isso se tornam inimigos de Deus e amigos do mundo, porque eles procuram servir ao mundo, socialmente falando, cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. E em qualquer época que um homem levantasse mostrando estas coisas, eles o teriam como inimigo e, se possível, tapariam a sua boca. Mas aqui está, eles vinham de uma experiência tremenda no passado e tinham experiência no presente também. Mas qual foi a experiência que eles experimentaram, que eles chamaram sobre si para o futuro? Caia sobre nós o seu sangue, sobre as nossas cabeças e também sobre os nossos filhos. Veja só a experiência que o mundo religioso de hoje está atraindo para si, ao rejeitar o sinal de Deus, a mensagem que não vem combatendo as pessoas. Não nos tenham como inimigos. Não estamos atacando a quem quer que seja. Mas eles estão tão arraigados aos seus sistemas, às suas tradições, que se sentem atacados horrivelmente, terrivelmente, quando esses sistemas são atacados pela palavra de Deus. Por que não se tornam amigos da mensagem? Que crime cometeu ele? Por que se tornam amigos de Barabás? Por que se tornam amigos de Roma? Por que se tornam amigos e dão as mãos à idolatria, ao mundo? Não foi isso que eles fizeram? Caifás naturalmente ficou surpreso. Na verdade, esses homens não matam, esses homens nunca roubaram, esses sacerdotes têm vida impecável. Mas escolheram um ladrão, preferiram um homicida. E a Bíblia diz que não somente aqueles que fazem, mas que consentem. Não é diferente do que está acontecendo. O que está acontecendo não é diferente daquilo. E nós precisamos ver como aconteceu, o que aconteceu, para sabermos o que está acontecendo e como está acontecendo. Não é diferente. Mas também, notem, não será diferente
o juízo, a experiência que eles estão chamando sobre si. Não querem ter uma experiência com Deus. Não querem sofrer. Não querem ser expulsos da sinagoga, como os pais daquele homem que tinha sido cego tanto tempo, desde seu nascimento. Eles não querem ser expulsos da sinagoga. Não querem ter uma experiência agora. Não querem provar um pouco do cálice de Cristo, porque estão tomando do cálice da grande prostituta, Apocalipse 17. Isto é certo. Lá estava o construtor do templo. Lá estava o próprio templo. É preciso parar um pouquinho, trazer o raciocínio, a consciência para isso nesse instante. É necessário que haja, nesse instante, uma admissão íntima de que o que nós estamos ouvindo nesse instante não é simplesmente uma chocarrice, um misticismo, qualquer outra coisa inventada por um homem. Mas o que nós estamos ouvindo agora é de um pleno raciocínio cristão. É pelo Espírito Santo. Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Pode vir alguma coisa dessa fonte? Pode surgir alguma mensagem verdadeira através de leigos? Quem tinha a verdadeira mensagem naquele dia eram os leigos. Quem apontou Jesus Cristo como Filho de Deus vivo foi um leigo. Quem levou o povo a se compungir em seus corações foram leigos. Quem batizou o povo em nome de Jesus Cristo foram leigos. A ponte que nos trouxe esse Evangelho foi uma ponte sem sublimidade de sabedoria humana. 1 Coríntios 2. Lá estava o templo. Lá estava o construtor do templo, na forma de um dos mais baixos carpinteiros galileus. E eles não tiveram outra coisa a fazer. Eles tinham uma opção: Barabás, o homicida, o ladrão, ou então o templo, ou então Jesus. O que tinha feito Barabás? Matado, roubado, assaltado. E o que tinha feito Jesus? Diz a história que Maria Madalena saiu batendo os peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Com aquilo dizendo: eu era uma perdida, ele me salvou. Eu vi somente as suas mãos sendo estendidas somente para curar, fazer o bem, mas é porque feriu a tradição. Se ele não tivesse mexido conosco, se essa mensagem não mexesse conosco, com nossas mulheres, com as nossas maneiras, ninguém estaria se arregimentando, se unindo contra ela. Sim, meus amados, eles fizeram isso. Mas sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram uma experiência no presente com Deus para provarem de uma experiência tão amarga logo em seguida. O sangue caiu sobre eles para juízo. Saduceus, fariseus, herodianos, Pilatos com Herodes fizeram um ecumenismo, fizeram uma união. É tempo da unidade. E o sinal? O sinal está aí. E haverá uma unidade, uma união contra o sinal. Mas lembremos, há um evangelista por aí. O Filipe vai ali e diz: temos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa desse lado? Vem e vê. Vem e vê.
saduceus, fariseus, herodianos, Herodes com Pilatos, etc, etc. Unam-se! Porque o joio também tem que ser amarrado em feixes para ser lançado no fogo, para receber o seu juízo. A consequência da sua escolha. A sua escolha determina o seu destino. Se você não pode ver na mensagem o sinal do dia, fique sabendo, a sua escolha é Barabás. A sua escolha é juízo. Vocês fiquem sabendo, ouvintes, que enquanto os saduceus, fariseus, herodianos e demais estavam se unindo contra o sinal do dia, contra a mensagem, contra Jesus Cristo, contra o grande templo, Tito, o marechal Tito, estava se preparando ali, quem sabe inconscientemente, o seu exército, para entrar lá e não deixar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Diz a história que Tito correu para salvar o templo, para dizer para os seus soldados que não derrubassem o templo. Mas quando chegou lá já era tarde demais. Não havia nenhuma pedra sobre pedra que não tivesse sido derribada. Enquanto eles estavam unindo contra a mensagem, contra a palavra de Deus, lá estava o exército de Tito marchando todo dia cedo, fazendo ginástica e treinando, sem saber para quê, de onde viria o inimigo, se teriam que se defender no local ou se teriam que atacar. Mas logo em seguida o dedo de Deus indicou: é lá, é lá. O juízo virá sobre esse mundo que tem rejeitado a palavra. Haverá uma união, ela está em processo nesta hora, contra a mensagem, contra o sinal de Deus, contra tudo que é verdadeiro, contra tudo que é pudor, que é verdade, que é santo, que é puro, contra o tempo. Haverá, está havendo, mas fique sabendo, guardem isso aqui não é um plano meu, isso é as profecias, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é assim diz o Senhor. Roma fará um pacto com os judeus. Logo esse pacto será rompido e o marechal Tito do século, que é o senhor comunismo, cuidará dela. Como os cães cuidaram do corpo de Jezabel, esse senhor ismo cuidará do corpo da Jezabel do século. Não tenham dúvida. Isto é assim, diz o Senhor. Isso não é um plano meu, particular, que eu esteja trabalhando para isso. Não, não. Eu sou um João Ninguém. Eu não valho nada. Eu não tenho nenhum plano. Estou apenas vos falando das Escrituras e vejam se isso cumprirá ou não. Se isso é assim, diz o Senhor, ou não, o tempo mostrará. Não há resposta melhor do que o tempo. Mas oxalá que quando isso estivesse cumprindo, você não esteja mais aqui. Tenha sido arrebatado com a noiva do Senhor Jesus Cristo para as bodas do Cordeiro, enquanto esse mundo ficará em grande tribulação por 3 anos e meio. O Senhor vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei,
Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, quero sim viver obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvores, gratidão pelo seu amor que demonstrou na cruz, pelo seu triunfo sobre a morte e o mal. Glória, glória a Cristo, o grande Salvador, o meu Senhor e Redentor. O meu Senhor e Redentor. O meu Senhor e E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Para nós que cremos na mensagem do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, é muito fácil entender hoje estes selos do Apocalipse capítulo 6. Sabemos quem é o cavaleiro e o que simbolizam os cavalos com suas respectivas cores: branco, vermelho, preto e amarelo, ou seja, baio. Nós queremos tirar alguma coisa de importante para nós neste versículo 6 de Apocalipse 6: e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo se trata justamente de uma era chamada pelos historiadores de a Era Negra. A Era Negra. Espiritualmente falando, o mundo estava escuro e o poder estava sobre aquele mundo papal, o reino papal, que estava vendendo a salvação. Uma medida de trigo, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Indulgências estavam sendo vendidas. Mas, como Deus deu ordem a Satanás a respeito de Jó, ele também deu ordem a respeito da igreja, daquele remanescente que sempre permaneceu fiel à sua palavra. Não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, não lhe faças nenhum dano. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos umas quantas referências bíblicas para isso. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, relata acerca da unção de Arão com azeite. Em Zacarias capítulo 4, verso 12, o azeite saía dos tubos
E Deus disse: este é meu espírito, se referindo ao azeite. E agora, se você quer aumentar o seu conhecimento sobre isso, leia São Mateus capítulo 25, versículo 3, onde encontramos e vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite, não tinham o Espírito. E no mesmo capítulo 25 de São Mateus, versículo 4, as virgens prudentes tinham o azeite em suas lâmpadas, isto é, elas eram cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo, entendem? Sim, o azeite que corria por aqueles tubos é o meu Espírito, diz o Senhor, Zacarias 4:12. O azeite que sem o qual as virgens nécias pereceram, foram lançadas na grande tribulação, onde há prantos e ranger de dentes. Sem dúvida alguma, quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito Santo, não pode de maneira alguma estar no rapto, na ressurreição. Agora, o que simboliza o vinho? Satanás podia fazer tudo, mas não podia tocar no azeite nem no vinho. O vinho simboliza o estímulo da revelação. Isso aí, por pouco pôs o profeta para correr de alegria, de estímulo, ao ver estas coisas, Deus trazendo, revelando estas coisas para ele, ali naquele quarto, quando ele recebia a revelação dos 7 selos. Isto, naturalmente, dá muita alegria mesmo, estímulo para todos quantos têm o Espírito Santo. Todos que são revelados. O vinho é o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando numa concordância bíblica, você poderá encontrar que o azeite e o vinho sempre estão juntos. Agora notemos isso. Preparemos-nos para esta mensagem. Abramos os nossos corações. Quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. A revelação da ressurreição de Cristo e de seu corpo, a revelação da palavra, no tocante à restauração da fé apostólica, causa um estímulo, é um incentivo à semente eleita. É como a semente que estava ali numa terra seca por muito tempo, e logo caiu a chuva, caiu a água, e ela então é ativada, incentivada, e brota, cresce e dá frutos. Ela é estimulada. É isso que causa a revelação da verdade na vida do verdadeiro cristão. A verdade de uma promessa da palavra de Deus, sendo revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite do Espírito Santo, causa estímulo. Esse é o significado do vinho. O vinho é estímulo. E, naturalmente, devemos nos sentir estimulados agora a prosseguirmos adiante. Você sabe perfeitamente que lá no Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os incrédulos pensaram que eles, os fiéis, estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho. Estavam embriagados.
mas eles estavam cheios do estímulo da revelação. Eles foram estimulados porque a promessa houvera se cumprido. Havia a verdade. Havia uma palavra de promessa. E a promessa se cumpriu. E houve estímulo, porque eles creram na promessa. Abraão creu por 25 anos. E durante os 25 anos, nada parecia combinar com aquilo que ele tinha ouvido. Mas acontece que a coisa não é pelo que se vê, é pela fé. Não é pelo que se sente. Não, é pela fé. Abraão recebeu a promessa e passaram 25 anos para que o filho viesse. Enquanto isto, ele dava glórias a Deus. Porque ele cria que Deus, aquele que prometera, era fiel, suficientemente poderoso para cumprir a sua promessa. Então, o que faz a promessa de Deus? A fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, faz das pessoas umas pessoas raras para o mundo. Elas se tornam até anormais para o mundo, embora sendo normais. Os verdadeiros normais são os cristãos. Mas aquela mulher que se veste como uma cristã é uma anormal para o mundo. Aquele homem que se porta como um cristão e que rejeita as fábulas do mundo, rejeita ganhar o dinheiro com mentiras, com negócios falsos e outras coisas, e rejeitam, como José do Egito rejeitou a mulher adúltera, é um homem anormal para o mundo. Mas isto quem causa? Esse estímulo de renunciar o mundo, de obedecer à palavra, de se vestir como as santas mulheres, de esperar no Senhor, é o Espírito Santo, é o azeite e o vinho. Você tem estímulo para a obediência. Não é uma imposição, não é um legalismo sobre você, mas sim de coração. Você tem alegria em obedecer. E mais do que nunca você está plenamente convencido que Deus pode cumprir o que Ele tem prometido que vai fazer. Isso é o que nos compete nesse instante em que estamos vivendo. Chegou o momento de Abraão e dos demais fiéis de Deus, de José, de Moisés, de Noé e de tantos outros, demonstrarem que de fato estavam convencidos de que Deus ia cumprir a sua palavra. Este é o momento em que devemos estar mais do que nunca convencidos, por que não dizermos estimulados na nossa fé, que Deus vai cumprir o que Ele tem dito. E uma das coisas que Ele tem prometido para este dia presente, para esta hora em que estamos vivendo, é que virá um estrondo dos céus, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, até o ponto que Deus a tirará da terra no rapto. Agora o profeta diz: Deus tem prometido assim. Na mensagem 3 classes de crentes, ele disse: Deus tem prometido assim. Portanto, meus irmãos amados que aguardam este momento, entre esta vida do batismo do Espírito Santo, da estatura do varão perfeito, de uma vida honesta, pura, com as mãos limpas, entre isto aqui e esse grande estrondo, o batismo que será infundido na noiva coletivamente, a pedra de coroa descendo sobre a pirâmide, quer dizer, entre isto, a estatura do varão perfeito, uma vida correta, uma vida acertada, lutando, se esforçando, você não está satisfeito, eu não estou satisfeito, não estamos onde devemos estar. Mas só o que vai nos satisfazer é a plenitude,
É esse batismo que será infundido na noiva coletivamente. Não é sobre um homem à parte, mas sobre o corpo, sobre a pirâmide. Então, se você tem nascido de novo e recebido a unção do Espírito Santo, tem estímulo de obediência, tem o azeite e tem o vinho, então o que você tem que esperar, dando testemunho, é esse grande estrondo, é esse grande batismo que será infundido na noiva. Entre isto, ou entre aquilo e isto, entre uma coisa e outra, entre a vida que temos de ter agora, simples e singela, dando testemunho, e o grande batismo que será infundido, nós não aceitamos nenhuma revelação nova. Nenhuma outra coisa nos estimulará, nos satisfará. Jamais eu me contentaria com uma doutrina que viria tentar me induzir a crer que já estamos no milênio e que o sacrifício já cessou. Jamais. Isso não satisfaz a minha alma. O que satisfaz a minha alma é o grande estrondo, é o batismo, é a pedra de coroa que será barrada, descida sobre esse corpo, coletivamente, que são os eleitos, que formam o corpo. Oh, você sabe disso, que quando a mulher concebe, ela fica alegre se ela deseja um filho. Se ela deseja de fato ser mãe, ela fica alegre quando concebe. Mas a alegria de quando concebeu não é de maneira alguma como aquela alegria de quando ela recebe o filho. Quando o filho nasce, depois que ela concebe, ela tem dores, ela tem enfados, ela tem cansaço, ela tem as dores do parto. Mas depois disso, ela esquece de todas as dores. É quando o filho se manifesta. É tempo de sofrer, é tempo de sofrer dores. A mulher não tem que fazer mais nada do que isso. Não adianta ninguém vir dizer lá com um filhinho à parte, dizendo aqui está o que você estava esperando. Não, ela sabe quando ela dá a luz. Ela descansa, porque o filho vem à luz, assim também são os eleitos. Eles não serão enganados por causa disso. Não adianta ninguém querer vir provocar, trazer coisas do futuro para o presente. Você não aceita porque não está em você. Não está em você aceitar uma coisa falsa. Você tem o azeite, você tem o vinho, e você sabe que de fato o Espírito Santo testifica dentro de você que dentro em breve Deus infundirá esse tremendo batismo no seu corpo. É necessário que haja estímulo na obediência para vivermos com este eco de aleluia, de alegria, de poder no Espírito Santo, a nossa vida transmitindo Cristo. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Por quê? Esse é o clamor da noiva. Esse é o desejo da noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Você deseja isto? Então, abre o seu coração e propõe: ó Deus, eu não aceito nenhuma coisa antes disso, senão o batismo do Espírito Santo que será infundido segundo a tua promessa. Enquanto isto eu espero com dores de parto, eu espero sofrendo as aflições como justo, como a justa do Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. É ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali.
Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno.